a gente mudou a ordem do conteúdo, vocês estão vendo P igual a NP. Né? Então, a gente viu que temos duas classes de problemas. A classe P, vou ver se consigo aumentar aqui. Agora está um P decente, né? E a classe NP. Tá bom? O P, deixa eu reduzir agora para o normal. Problemas que podem ser resolvidos por algoritmo polinomial. Essa é a definição do P. A definição do NP é mais complicado. Se um oráculo algoritmo não, deixa eu botar um N maiúsculo aqui do não, porque esse N maiúsculo aqui é do NP, determinístico. Nos der a solução, podemos verificar se ela está correta em tempo polinomial. E aqui deixa eu ajeitar algumas coisinhas. Bom, o P do polinomial aqui eu vou destacar. Eu não posso mudar som. O N do NP tem a ver com a origem da solução. É um oráculo. Alguém lhe deu uma solução que pode estar certa ou errada e pediu para você verificar. Como ele não especifica a natureza desse método, e ele pode ser simplesmente um método que gere soluções aleatórias, então nós chamamos ele de oráculo ou algoritmo não determinístico. Certo? Então, esse é o N de NP. O P do NP é que, uma vez que o oráculo nos deu essa solução, nós verificamos se ela está correta ou não em tempo polinomial. Tá certo? Então, esse é o P do NP. Então, essas duas combinações. Se a gente pensar nos problemas que nós vimos até agora, são não, deixa eu botar subtítulo, ordenação. Bom, ordenação, se eu lhe der um vetor e alguém chega para você aqui, está aqui o vetor original, eu peguei esse vetor e ordenei, está aqui a solução do seu vetor de 1000 elementos ordenados. Eu posso verificar se está correto ou não em tempo polinomial. De duas formas, ou até de mais. Por exemplo, eu posso ordenar o original usando o quicksort e comparar se a ordem coincide dos valores. Ou eu posso usar o insertion sort e botar uma condição. Se ele entrar no segundo laço, então não está em ordem. Então, ordenação, eu consigo verificar se a solução está correta ou não. Então, a ordenação pertence a NP. Acontece que, além de pertencer a NP, a ordenação também pertence a P, pois eu conheço um algoritmo polinomial para solucioná-lo. Tá bom? E isso é importante que se diga. Tudo que está em P, obrigatoriamente está em NP. Tá certo? Pensem um pouco da seguinte maneira. Como o que nós sabemos até agora é que, no mínimo, tá? Aqui está o conjunto P,
Eu vou denotar ele com a cor azul. O conjunto NP, deixa eu fazer o desenho bem, tá? E eu vou botar ele transparente para não bagunçar. O conjunto NP seria assim. Ele seria, no mínimo, é isso. Talvez sejam iguais, nós não sabemos. Isso é o melhor que sabemos até hoje. Até hoje nós vemos isso como dois conjuntos separados. Mas o que quer dizer aqui é que todo problema que você pode resolver em tempo polinomial, se alguém lhe der uma resposta para ele, você consegue verificar se a resposta está correta ou não em tempo polinomial. E isso vale para outros problemas. Os problemas também são solucionados em tempo polinomial e podem ser verificados em tempo polinomial. Por exemplo, o que a gente viu na árvore passada, a árvore geradora mínima. A geradora mínima é um problema que está em P, e se alguém me der uma solução, eu consigo verificar se ela está correta ou não em tempo polinomial. Tá bom? Entendido essa parte do NP, que não é só, existe a solução, o P é uma solução não P é polinomial e NP é não polinomial. Não, é diferente. Tá? P é polinomial, certo? NP é alguém me dá uma resposta, eu consigo verificar em tempo polinomial. Acontece que temos alguns problemas para os quais nós só conhecemos uma maneira de verificar se a resposta está correta. Um deles, o caixeiro viajante, é um deles. Ele está aqui em P, mas ele não está em P. Não até o momento. Nós temos roteamento de frota de veículos. Tá certo? Isso aqui está aqui. Nós temos verificação de senha de banco. Eu tenho que ser capaz de verificar se a senha de banco foi inserida corretamente. Então, deixa eu botar aqui senha de banco só. Ou seja, eu posso verificar se a senha de banco está correta, mas eu não conheço, ou melhor dizendo, ninguém conhece um meio polinomial de se prover a senha de um banco de uma pessoa. Embora exista maneira de verificar se a pessoa digitou a senha certa, você não tem uma maneira de gerar a senha certa, a não ser que você pegue a pessoa e torture ela. Ou torture, ou phishing, faça a pessoa lhe entregar a senha original antes de ser criptografada. Então, esse é o mundo dos NPs. Agora, P igual a NP é que a gente não sabe se esses dois conjuntos são iguais ou não. Como eu disse, por melhor que sabemos, não são. Né? Só que dentro desse conjuntinho aqui, eu vou marcar dois outros conjuntos. Um de vermelho, tá certo? E eu vou botar aqui, bem subtítulo mesmo, NP completo. E eu vou reduzir o tamanho dessa fonte aqui. E legenda. Então, esse aqui é o NP completo. Deixa eu aproveitar e botar aqui. Aqui nós temos NP. E aqui nós temos P. Tá bom? E eu vou marcar mais um círculozinho aqui. E isso eu vou marcar de amarelo. Ok?
E aqui eu vou marcar então com cores o categoria do problema, tá? Ok. Se nós notar aqui, sendo de banco, eu botei em amarelo, tá? A razão disso é que ela não pertence aos problemas completos. Ela pertence a uma categoria chamada UB, que é a categoria que, mesmo que você tenha um algoritmo de aproximação, ele vai ter vários falsos positivos, ou seja, mesmo que a pessoa tenha uma parte de sua senha, se ele não tiver o suficiente dela, ele pode quebrá-la, vamos dizer assim, achar que quebrou ela, mas conseguir uma senha que não funciona. Entenderam? Digamos assim, um mundo que a pessoa não é um problema mais difícil, mas é um problema cheio de falso positivo. A pessoa acha que achou a solução, mas achou errada. É um pouco complicado de explicar isso aqui, mas é tipo senha de banco. A pessoa pode monitorar a rede, ver os números que saem, sabe que está uma senha criptografada ali. Ele acha que quebrou, mas na verdade ele conseguiu a senha pelas chaves erradas. Então ele não conseguiu a senha certa, ele conseguiu uma senha errada que não vai funcionar depois. Ok? Então, esse mundo do P e o NP, temos esses problemas vermelhos. Qualquer problema que pertença a NP pode ser transformado num problema completo e transformado em tempo polinomial. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo pegar, por exemplo, o problema de ordenação, transformar ele em um grafo, de tal forma que se eu resolver o caixeiro viajante nesse grafo, eu tenho a solução para o meu problema de ordenação. Tá certo? Então, isso que quer dizer essa transformação? E isso é chamado de transformação de Karp. Eu formalizo na próxima aula, tá? Mas estou batizando. Então, todo mundo que está em NP pode virar um problema NP completo. Vamos supor que eu seja capaz, de repente, de resolver um problema NP completo. Ele é NP, então consigo verificar se a solução está correta ou não em tempo polinomial. Eu só preciso do método, do oráculo certo para me dar essas respostas. E se eu tiver um bom oráculo, eu talvez consiga produzir essas respostas em tempo polinomial. Mas como todo mundo NP se transforma nesses NP completos, tá certo? Então, se eu tenho uma solução para um deles, eu tenho uma solução para todos os NPs. Ou seja, se eu tenho uma solução em tempo polinomial para um problema completo, então todo problema NP é, na verdade, P. Fez sentido o que eu falei agora? Pronto. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu não sei se renovaram o prazo do prêmio. O que me consta é um mundo dos falsos positivos. Se você tiver a solução correta, ele lhe diz que a solução está correta mesmo. No entanto, se alguém, por exemplo, tentar quebrar a sua senha do banco, ele pode conseguir várias senhas falsas, nenhuma delas verdadeira, mas ele não vai saber. Só na hora que ele for testar no banco, que o banco vai usar o método certo de verificação, é que vai ser identificado que a senha está incorreta. Então, digamos assim, é um mundo dos problemas em que eu não consigo resolver polinomialmente e eu tenho uma série de falsos positivos para enganar a pessoa. Tá certo? Então, esse problema também pertence a um problema MP, mas ele não é completo. Ou seja, eu não posso transformar qualquer problema em como quebrar uma criptografia. Isso não acontece. No entanto, eu posso pegar qualquer problema, inclusive quebrar a criptografia,
e transformá-lo num problema do caixeiro viajante, roteamento de veículos, descoberta de proteína, da forma da proteína. Tudo isso pode ser usado como base. Eu transformo qualquer problema que eu quero num caso de resolver qual é a rota que passa por todas as cidades e volta à origem de menor custo. Eu posso transformar nesse problema que é o caixeiro viajante. Eu posso transformar no roteamento de veículos, que é, ok, qualquer problema que eu tenho, eu posso transformar no caso em que eu tenho um grafo, cada nó representa uma cidade, e eu tenho que dividir as cidades pelos meus veículos, e cada veículo tem que sair, visitar um conjunto de cidades e retornar para a base. Todas as cidades têm que ser visitadas uma vez, não posso repetir cidade, e o custo tem que ser o mais baixo possível. Dentre outros, outros e outros. Tá certo? A gente vê mais temos um verdadeiro conjunto de alguns milhares de problemas MP completos que nós já conhecemos até o momento. Esses são apenas dois que estou aproveitando que vocês viram o vídeo agora há pouco. Tá certo? Então a questão do P igual a NP, ela se resume a: existe algum algoritmo completo, algum problema completo, para o qual existe uma solução em tempo polinomial? Se existir P igual a NP, essa é a primeira consequência. Sua senha de banco não está mais segura, essa é uma segunda consequência, mas não são as únicas. Como ele falou, nós poderíamos resolver vários problemas da medicina, como, por exemplo, como funcionam as doenças do tipo câncer, como funciona o código genético humano. Nós temos, o código genético humano tem uma quantidade enorme de aminoácidos, e nós só sabemos como funciona 25 mil genes dele, que 25 mil genes deles funcionam, mas temos muito mais genes que isso. E mesmo esses genes, nós não sabemos como ele interage entre eles. Isso seria resolvido por esse problema, o que levaria, digamos, à era dos medicamentos personalizados, medicamentos especialmente feitos para você, para curar você da sua doença. Saberíamos como cânceres funcionam exatamente. Por incrível que pareça, câncer não é uma doença tão... Conhece muito sobre câncer, mas não o suficiente para propor remédios baratos. Nós não sabemos como funciona a química do câncer a profundo. Não é profundo o suficiente, pelo menos. Nós seríamos capazes de transferir para o computador grande parte da imaginação humana. Sim. O que impede nós de transferirmos imaginação humana para o computador é porque nós não sabemos, não temos uma solução para P igual a NP. Na verdade, nós supomos que sejam conjuntos diferentes. Então, nós temos um limite para transferir a imaginação humana para o computador. Esse limite seria muito expandido para quase a totalidade da imaginação humana se P for igual a NP. Tá certo? Então, tem algumas consequências, né? Tá bom? Dúvidas? NP pode ser qualquer número elevado a n, qualquer número acima de 1 elevado a n, por exemplo. O fatorial é 1, mas infelizmente temos coisas muito mais feias que fatorial. Nós temos, por exemplo, 2 elevado a n fatorial. 2 elevado a 2 elevado a n. Então, deixa eu abrir aqui meu quadrozinho para mostrar os pesadelos que nós temos disso daqui. Tá bom? Opa, aqui. Então, deixa. Nós temos no NP n fatorial, 2 elevado a n. Deixa eu botar minúsculo, né? Tentar aqui ser maiúsculo. Tá?
E temos algumas coisas mais feias também. 2 elevado a n fatorial. 2 elevado a 2 elevado a n. Isso são algumas das coisas que, a maioria das vezes, a gente fica nesses dois aqui. Até porque esses de baixo são horripilantes demais para a gente trabalhar. Tá certo? Então, entre fatorial e 2 elevado a n não tem tanta diferença assim, Heitor. Mas eu estou dizendo 2 elevado a n, não precisa nem ser 2 elevado a n 1,4 elevado a n. Isso já seria suficiente para ficar na conjunta NP. Tá certo? Aliás, tem problemas que nem todos os problemas são 2 elevado a n. Embora a gente diga que se resolver um completo, resolve todos os completos, alguns completos são mais fáceis de resolver do que outros, tá? Então, também não imagina que a coisa é assim, é um pico de uma única montanha, o NP completo. São várias montanhas. É uma cadeia enorme de montanhas. Algumas são mais baixas que outras, outras são estupidamente altas. Tá bom, Heitor? Eu acho que é uma metáfora adequada. Tá? Então, para alguns problemas, a gente se tornou. Ah, isso é algo importante. Quando a gente diz que um problema é NP completo, quer dizer que não existe um algoritmo polinomial que, para qualquer caso do problema, resolva o problema inteiro. Então, deixa eu botar isso aqui numa outra tela do Jamboard, tá? Isso é importante. Porque também abre um espaço, né? Um espaço muito importante. Então, deixa eu vir para cá. Eu vou adicionar um outro Jamboard aqui. Tá vendo que eu tenho essa opção. Então, CNP completo. Não, NP. NP completo, melhor. NP completo. Tem algumas implicações. Tá? Então eu vou anotá-las aqui embaixo. Não existe algoritmo que o resolva em tempo polinomial para qualquer caso, tá certo? Observe o que isso que isso tem alguma coisa aqui, algumas condições. Não existe algoritmo polinomial que o resolva para qualquer caso. Ok, então deixa eu trocar aqui a cor. E eu vou botar, opa, aqui é vermelho, e eu vou escrever algumas coisas que existem. Tá? Aqui não é exibição, aqui é normal. Algoritmos em tempo exponencial e resolva para qualquer caso. Isso aqui existe. Tá bom? Mas ele não é a única coisa que existe. Deixa eu colocar aqui uma condição que eu esqueci. Com 100%
de precisão. Com 100% de precisão. Tá? Se isso existe, também existe outro. Algoritmo em tempo polinomial para qualquer caso fornece aproximação. Entender essa alternativa? Ou seja, tem três condições ali: 100% de precisão, tempo polinomial e para qualquer caso. Se você quebrar uma delas, existe a opção quebrando uma delas. Certo? Nós conhecemos várias opções quebrando uma delas. E a terceira que existiria algoritmo em tempo polinomial com 100% de precisão, mas para poucos casos especiais. Eu botei caos, eu tenho que ajeitar esse texto. Então, essa é outra alternativa que nós temos. Tá? Ou seja, o fato de um problema ser NP completo não significa, desista. Não. Não significa isso. Você pode tentar primeiro ver um algoritmo que, em tempo exponencial, que o resolva para todo e qualquer caso, com 100% de precisão. O caixeiro viajante é um exemplo que isso funciona bem. Você consegue, até alguns milhares de cidades, resolver ele em poucas horas. Tá? Então ele tem uma solução boa para isso. Para algumas situações ele funciona bem. Isso aqui, você tem tanto métodos algoritmos, quanto métodos de inteligência artificial. Quando você faz um método de inteligência artificial para aproximar um problema difícil, o que você quer é um método em tempo fixo, em tempo polinomial, que lhe dê uma aproximação. Ou seja, você quer, na verdade, cortar a seguinte corda. Já que para ter 100% de precisão precisa de um tempo exponencial, eu vou querer dar um tempo fixo, ou um tempo polinomial, mas eu quero que ele faça o melhor que ele puder nesse tempo polinomial. E aí eu abro todo o conjunto de IA e de técnicas e algoritmos de aproximação para resolver o problema. E aqui nós temos algo que é muito comum para alguns pesquisadores, em especial, eu menciono aqui alguns nomes que vocês não vão reconhecer de cara, mas quem sabe no futuro vocês encontrem os textos desses nomes, né? Então vou mencioná-los. Papa Dimitriou, ele é muito bom em criar um algoritmo que, para alguns casos, soluciona soluções. E Mike Fellows, esse aí, ele criou toda uma teoria em como criar soluções para diversos casos especiais, e à medida que você resolve esses casos especiais, você facilita o trabalho desse outro exponencial aqui em cima, tornando mais rápido, a chamada complexidade parametrizada. Então, cada um deles tem seus méritos. Cada um deles funciona de uma certa maneira. O que é importante se saber é que NP completo significa dizer que você não vai ter sempre a melhor solução da vida. Tá certo? Mas você tem formas de se lidar com ela. Algumas vezes o algoritmo exponenciais para casos até médio porte pode ser uma solução para outros problemas que são muito mais difíceis,
Como, por exemplo, como é que eu faço uma placa-mãe e coloque todos os componentes que eu preciso bem próximos um do outro e gere pouco calor, porque você sabe que quanto mais perto os componentes um do outro, mais rápido a eletricidade corre entre eles e isso os esquenta. Então, como é que eu distribuo os componentes da placa-mãe de forma a ter a placa-mãe o menor possível com o máximo de componentes, respeitando essas gestões de calor? Esse é outro problema difícil, tá certo? Mas para cada um deles você tem as suas abordagens. A minha abordagem, eu estudei bastante. A minha tese de doutorado foi em cima de aproximações envolvendo inteligências artificiais para problemas complexos ou difíceis, um problema especial, mas eu tive a oportunidade de estudar bastante disso aqui com o pessoal da Austrália, né? Essas outras duas partes aqui. Ok? E essa é a história da pergunta da computação que vale 1 milhão. Tá certo? Alguma pergunta? Os ângulos que vocês viram são todos usados de forma auxiliar nesses outros procedimentos. Frequentemente a gente ordena, frequentemente tem que guardar dados em árvore binária, frequentemente nós precisamos de uma heap binária para deixar algo mais acessível. Algumas soluções nós realmente codificamos, a forma de nós codificamos a solução é uma árvore binária. Né? A forma dela nos dá a solução do problema. Então, tudo que, quando vocês chegam nesse problema MP completo, eles têm um apelido. E eles merecem esse apelido. Eles são chamáveis de intratáveis. Quando eu falo intratáveis, as pessoas têm medo de dizer, quer dizer que eu não posso solucionar? Não. Quer dizer que eles são muito mal educados, são tratantes. Ou seja, eles não se importam qual é a sua origem, quanto você precisa, se sua causa é nobre ou não. Na hora de entregar uma solução para eles, os problemas cospem na sua cara e estiram o dedo. São extremamente mal educados. Então, nessa hora, é quase uma selva de vale tudo. Vale você usar uma heap binária para ajudar a dar uma rasteira nele, para ver se você consegue botar um EA para ficar martelando na cabeça dele enquanto ele está no chão. Vale tudo, basicamente, para se fazer isso. Isso não significa que não existam métodos mais efetivos que outros, depende do seu problema. Alguns problemas eles se rendem mais fácil a uma forma de tratá-los do que a outra, mas nenhum deles se entrega fácil, tá certo? Recursão, a maioria desses algoritmos, em tempo que vocês resolvem o problema, são recursivos. Não, a gente vai até ver uma forma básica chamada backtracking, que é um método conhecido como força bruta, tá? Que ele tem, esse é uma das metas dele, é tentar, ok, já que ele não conhece o método exato, vamos na força bruta para ver ele. Gulosos, nós adaptamos eles com frequência. O método de algeradora mínima é um método guloso, é uma estratégia que nós utilizamos. Até tem uma estratégia chamada GRASP, criada por um brasileiro chamado Maurício Rezende, para se aproximar, para obter soluções aproximadas para esses problemas. Bom? Então, quando o problema é NP completo, não quer dizer o fim do mundo. Quer dizer que você tem que escolher, primeiramente, uma dessas três estratégias, e cada estratégia dessa você tem seu arsenal, o seu soco inglês, o seu pé de cabra. Não tem bala de prata em nenhum deles. Sinto muito. Não tem bala de prata, não tem espingarda, não tem arma de fogo. É briga feia. A depender do problema, pode se entregar um pouco mais fácil ou pode ser simplesmente o cara que soca enquanto xinga sua mãe. É coisa feia, tá bom? Mas não é. Eles são frustrantes, mas não são aterrorizantes. Posso falar assim, tá certo?
Por que eu digo que são frustrantes? Porque você acha que está com uma ideia incrível. Você chegou assim, não estou aqui a 5% da melhor solução encontrada, eu vou quebrar. Esses 5% vão ser a briga da sua vida. Eles não se. Quanto mais perto você vai chegando da solução, parece que o pico da montanha se torna mais difícil de escalar. Tá certo? Muito mais difícil. Tanto é que às vezes a gente tem praticamente verdadeiras corridas para ver quem chega a menos de 1% da melhor solução conhecida. Não é tranquilo. E quando você consegue superar a melhor solução conhecida para um problema, pelo menos por 5 minutos seu nome fez história. É sério, tá bom? Eu vou formalizar isso aqui com os slides mais na próxima aula. O, a ideia principal estão realmente nesses dois boss que eu estou até tentado a salvá-los, tá? Que é esse aqui. P é o problema para ser resolvido de forma polinomial. E NP é se um algoritmo, oráculo, ou seja, não determinístico, você não sabe como ele gerou, pode ser até totalmente aleatório. E esse não do não determinístico é o N do NP, nos dá uma solução, a gente pode verificar se a solução está correta em tempo polinomial. E essa verificação em tempo polinomial é o P do NP. Tá certo? Então, nós colocamos aqui mais ou menos. Esse gráfico aqui é o nosso estado atual de consciência, mas, a bem da verdade, a gente tem que deixar isso claro. P igual a NP é uma questão aberta. Ou seja, não é que é diferente, tá certo? Não é que é igual, nós não sabemos. O que nós temos é uma esperança, uma expectativa, e isso não é certeza, esperança não é certeza, tá certo? Que eles sejam diferentes. Por que, que nós temos essa esperança? Porque quando a gente olha com atenção o rol dos problemas completos e difíceis, nós encontramos problemas que estão abertos muito antes da computação, já na matemática há séculos, passaram pela mão de Gauss, por exemplo, Gauss foi um dos maiores matemáticos, passaram pela mão de muitos outros gigantes da matemática e passaram por gigantes da computação no século XX, e até agora ninguém conseguiu provar que P é igual a NP. Tá certo? Mas, a bem da verdade, sendo completamente correto em tudo que falo aqui, P igual a NP é uma pergunta em aberta. Ninguém pode afirmar que é diferente, ninguém pode afirmar que é igual com 100% de certeza. No entanto, como nós temos a esperança que eles sejam, a expectativa maior, que eles sejam diferentes, devido ao sofrimento que eles não têm nos causado a todos os pesquisadores nos últimos séculos, quando a gente encontra um problema que nós conseguimos mostrar que ele é NP completo, nós temos a liberdade de usar qualquer coisa no nosso arsenal para derrubá-lo. Né? E talvez eu vou só começar o raciocínio em como é que a gente prova que um problema novo nosso, ele é NP completo. Você não tem como... eu vou lhe dar essa chave. Para provar que um problema é NP completo, você tem que pegar um problema que já seja NP completo. Né? Nós vamos falar de qual foi o primeiro problema NP completo. E você tem que ser capaz de transformar ele para o seu problema que você quer provar que é errado. De tal forma que, se você resolver o seu problema, você resolve o problema NP completo original. E se você resolve o problema NP completo original, você resolveria todos, então a expectativa é que nós não tenhamos solução para o seu problema. E essa é a parte que falta para senhas. Para senhas, nós não conhecemos o método polinomial para gerar toda e qualquer senha, tá certo?
Nós conhecemos métodos, assim, para quebrar toda e qualquer senha, nós temos métodos para, se alguém me der uma senha, verificar se ela está correta ou não. Tá bom? Oi, Aniele. Nós temos esse método, mas não temos, por exemplo, como pegar um problema, nós não conhecemos a transformação de um problema completo conhecido no problema de senhas, de tal forma que se eu descobrir um meio de quebrar uma senha, eu resolvo todos os problemas NP completos. Então essa é a parte que está faltando. Bom dia. A aula de hoje está gravada, foi um pouco diferente, começou com um vídeo. Eu vou botar o link no chat, que eu não gravei o vídeo na aula, né? O vídeo não é 100% correto, eu chiei pra caramba com isso, mas aí depois a gente abordou esse assunto, né? É um vídeo do Tudo como é que é o nome do canal, por favor? Eu não quero cometer um erro. Ciência de Todo Dia, já falar que tudo é ciência. Ciência Todo Dia. E estava muito bom, só cometeu um errinho aqui a falar que eu precisei dar uma pincelada aqui para corrigir, porque tem uma consequência meio severa aquele errinho. Então nós, em vez de falarmos de geradora, nós acabamos falando de um assunto mais para frente da disciplina, que é definição de NP completude. Tá bom? Então, essa pergunta está em aberto. Ela vale $1 milhão, que eu não sei se já expirou o prêmio. Expirar em que sentido? Ele tinha uma data para ser completado, eu não sei se renovaram ele para um novo prazo. Certo? Mas se você resolver, também o pessoal te aplaude. Você ganha uma placa, no mínimo uma plaquinha e um nome na história da computação, né? E da matemática. Tá certo? Então eu fiz aqui algumas correçõezinhas, mas aí é que está. Pronto. O erro que ele cometeu foi na definição do NP, que não é não polinomial. Esse um oráculo, chamado algoritmo não determinístico, dá o N de polinomial, lhe der uma solução, você verifica se a solução está correta em tempo polinomial. Então, P vem desse outro algoritmo, certo? São dois algoritmos. Tá certo? Na verdade, o termo correto seria não determinístico polinomial, o primeiro, ou seja, se eu consigo, através de um oráculo, gerar soluções em tempo polinomial, mas isso é uma briga que eu deixo mais para a próxima aula, quando a cabeça estiver mais fresquinha. Tá certo? Então, coisas para guardar de hoje são as definições desses dois conjuntos, P e NP, e as consequências NP completo. Ou seja, não existe algoritmo que o resolva com 100% de precisão em tempo polinomial para alguns casos. Observe que isso implica 3 condições, tá certo? E por isso nós podemos ter 3 formas de poder obter soluções para esse problema NP completo. Tá bom? A aula foi bem diferente do que eu estou acostumado. Alguma dúvida? Ok? Alguma dúvida do assunto de hoje? Não? Então vamos encerrar a aula por aqui. Certo? Deixa eu botar a presença quem chegou tarde. Genivaldo chegou, José Bruno, o Marcos Vinícius. Genivaldo chegou, professor. Ok, então deixa eu botar aqui a presença de Genivaldo e Daniele, né? José Bruno também, professor. Genivaldo, José Bruno, Daniele, tá certo. Deixa eu ver o que faltou, que o Cigar me chutou para fora. Marcos Vinícius está por aqui? Eu atualizei com as aulas da semana passada, eu atualizo essa o quanto antes, tá?
Tem mais a próxima aula. Só que a próxima é mais um pouco, como a gente vai formalizar, talvez tenha um saborzinho de ressaca depois da festa, mas tudo bem. Ainda vai ter uns comes e bebes depois. Tá bom? Ok? Então, até a próxima aula, gente. Tudo de bom. Eu não vou forçar hoje, porque se eu forçar, vocês vão cansar.